Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que bom que você está aqui comigo hoje. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para dar um like nos nossos vídeos, se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse. É uma maneira que você tem de nos ajudar. Vamos colocando o copo com água para que a equipe espiritual possa fluidificá-la aí ao longo do nosso Evangelho. E a lição que caiu hoje para a nossa leitura e aprendizado foi o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E caiu o item 7, Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e prudentes, e a revelastes aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as dos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente de compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros como os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, a palavra sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela o céu aos humildes que se inclinam perante a Ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos, quer dizer, pessoas que não acreditam em nada, se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes se ocupam dos que buscam a luz. Quer dizer, os espíritos superiores, eles se ocupam daqueles que estão com boa fé, humildade, de preferência aos que julgam. Eles, claro que vão dar mais importância a estes do que aos outros que se julgam possuir toda a luz do mundo e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir até Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas a derrama por toda parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe dá de prescrever o que deve fazer, ou que lhe vai dizer: se quiseres me convencer, é necessário que faças isto ou aquilo, nesse momento e não naquele, porque este é o que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último de seus servos lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade
os que o procuram humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Podemos dizer, Deus não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito e, ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que o visse, não acreditariam, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro o suficiente para compreender, nem o seu coração para sentir. O orgulho é a venda que lhe tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, quer dizer, da falta de fé, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços, e como filho pródigo lhe pedirão perdão. Vamos agradecendo as palavras do Evangelho, vamos agradecendo a equipe espiritual que está sempre conosco. Vamos pedindo que eles fluidifiquem a água do nosso copo conforme as nossas necessidades. E agradeço a você por ter nos acompanhado até agora. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, se Deus quiser e Ele há de querer.